Sr. Presidente, a Federação Portuguesa de Futebol confirmou a inscrição de 10 clubes na qual o Aves não estava incluído. No entanto, no site oficial da UEFA já existe uma lista de clubes que estão qualificados para a Liga Europa e o Aves inclui-se nessa mesma lista. Perante este conflito de questões, o que é que nos pode explicar? Se já tem alguma explicação e algum dado? Foi sempre comunicado para nós. E aquilo que é comunicado para nós distribuímos a todos os nossos sócios, todos os nossos adeptos, a nossa claque, as pessoas que apoiam o Aves, da mesma forma que recebemos. E houve muitas conversas entre o Aves e a Federação de Futebol Portuguesa sobre esse licenciamento. Houve alguns problemas do nosso estádio, houve problemas de falta de condições, que o Aves tinha acabado de subir da segunda divisão, em que a federação sempre, mas houve, o que é mais importante, sempre nos disse que não havia problema algum, em que o Aves precisava apenas ganhar a Taça de Portugal, que é um fato histórico, apenas ganhar a Taça de Portugal, e que todos os outros processos já estavam resolvidos, porque a federação entendia que o Aves tinha acabado de subir de divisão e tinha esses problemas e que eram ultrapassáveis e que nós íamos ter acesso direto à Liga Europa, porque por mérito em campo o Aves tinha direito exclusivo de conseguir esses objetivos. Mas o Aves falhou ou não? E nesse momento, o Aves não tinha condições de disputar a Liga Europa normalmente. Em dezembro, quando eles pediram as condições todas para o Aves, nós mandamos, houve uma pessoa da federação que era para vir ver o campo se tinha condições ou não. Chegaram a uma conclusão que o campo do Aves não tinha as condições, mas isso é absolutamente normal num futebol em que você vem de uma segunda liga, que não participa de uma primeira liga há mais de 12 anos, que era o caso do Aves, mais ou menos isso, em que sempre o campeão teve acesso direto à Liga Europa. A federação sempre, membros da federação sempre nos deixou convicto, e é por isso que nós transmitimos aos nossos sócios, aos nossos simpatizantes, às pessoas que gostam da gente, que nós tínhamos condições e temos condições. E vamos lutar por tudo e mais alguma coisa, que temos condições, porque nós ganhamos isso em campo. Não é justo que extracampo eles nos tiram esse direito que nós ganhamos de uma forma uniforme, de uma forma que se calhar nunca mais vamos ganhar, se calhar vamos ganhar, mas foi a primeira vez na história do clube. Então, dentro dessa situação, foi os comunicados que o Aves teve perante os seus associados e as pessoas que gostam desse. Agora, o mais importante, a comunicação, a federação só falou para o Aves que ele não tinha condições de disputar a fase final, a fase de Liga Europa, 2 dias antes do jogo. Foi quando ela queria cancelar os jogos, o jogo do Contra o Sport, queria colocar em agosto, que eu fui contra, mandei por escrito para o presidente, que eu admiro o presidente Fernando Gomes, tenho simpatia. A federação alegou que não tinha ambiente para disputar o jogo da final. Não, e que a Liga Europa, o que é que a federação alegou que não tinha ambiente para jogar a final da Taça de Portugal, e nós não achamos justo, porque tudo aquilo que nós trabalhamos durante o ano inteiro, nós não tínhamos problema algum, não tínhamos culpa de nada aquilo que o nosso adversário tinha. Se o nosso adversário tinha problemas internos, ele que resolvesse e que resolva. O Aves trabalhou, além disso tudo, é superior a isso tudo, e nós queríamos jogar, seja a preço que for, não queríamos saber o que poderia acontecer ou o que não podia, porque o Aves é muito superior a isso e provou dentro de campo. E depois, quando ele disse que queria adiar o jogo para agosto, eu falei assim, mas se adiar para agosto, como que vai ficar a Liga Europa, se nós ganhamos? Aí eu fui confrontado com essa situação. Ah, mas o Aves não tem direito. Eu falei, como não tem direito? Ah, porque em dezembro, quando vocês foram se inscrever, faltou alguns requisitos, esses requisitos não foi preenchido. Eu falei, mas como pode faltar alguns requisitos se nós estamos
em conversações com a federação durante esse tempo todo e até hoje a federação sempre nos disse que nós temos capacidade de disputar a Liga Europa, a não ser que nós não ganhássemos a Taça de Portugal. Mas essas conversações foram mantidas com quem na Foi federação? feito com pessoas que não foi por mim, de certeza, porque eu tenho um staff, o meu staff trabalha para isso e eu confio nesse staff. São pessoas graduadas, são pessoas que estão dentro do futebol muito mais anos do que eu e que eles sabem aquilo que estão dizendo. Alguma coisa escrita da federação que vocês poderiam participar? Há 4 dias antes do jogo, eu tive uma pessoa do meu staff, que é uma pessoa muito importante do meu staff, em que disse: presidente, não se preocupa, que a própria federação já nos disse que nós só precisamos ganhar a Taça de Portugal para a gente ir para a Liga Europa, porque o restante está tudo dentro dos parâmetros normal. Há uma forma de chegar à Liga Europa através do campeonato e há uma forma através da Taça de Portugal. E o Aves, recém-subido à Primeira Liga, tem certas prioridades ou regalias em alguns cumprimentos que podem ser feitos se o Aves não tiver o campo 100% aprovado pela UEFA. Nós temos que jogar num campo extracampo. Então qual é o próximo uma passo? mudança de posição por parte da Francamente é o seguinte, como o nosso treinador nos disse a nível de comunicação social, eu vou dizer a nível geral. O Aves é um clube pequeno, é um clube que ninguém esperava ganhar a Taça de Portugal, é um clube que todas as pessoas, todos os órgãos sociais e, se calhar, a própria federação menosprezou a nossa capacidade de chegar e ganhar uma Taça de Portugal. E não acreditariam que nós seríamos capazes disso e, se calhar, não posso afirmar isso, se calhar achavam que era a desculpa ideal para o Aves não disputar a Liga Europa. Só que se esqueceram que havia um jogo, havia um grupo de jogadores, havia pessoas determinadas em ganhar, havia uma vila toda empenhada que só foi para Lisboa realmente para ganhar, porque foi isso que nós focamos o tempo inteiro e ganhamos. E agora a própria UEFA já colocou o Aves como um representante de Portugal na Liga Europa. Agora é isso que desemenda. Nós vamos colocar nossos advogados, vamos colocar todas as condições, vamos lutar por tudo e contra todos. Nós não temos rabo preso com ninguém, não devemos nada a ninguém e vamos. Se nós não formos para a Liga Europa, será uma injustiça nacional. Porque coloca essa hipótese porque já foi nos comunicado que existe essa hipótese nos últimos 2 dias. Se essa hipótese for real, é uma injustiça nacional, é uma prova nacional que o futebol português está numa situação dramática. Está numa forma em que a verdade não se aparece. Porque quando se ganha em campo, aquilo que o Aves ganhou, não há ninguém, nem federação, nem ninguém que tem condições de nos tirar esse mérito. Se nos tirar, nós vamos ficar normal, vamos trabalhar normalmente, mas o povo, a população, os órgãos sociais vão entender que nós não admitimos isso, não alinhamos nisso e não pactuamos com atos que não seja em campos. Mas fica mais descansado por a UEFA considerar que o Aves é uma das equipas qualificadas? Está no site da UEFA? Eu não fico descansado. O Aves ganhou dentro de campo. Portugal todo viu que o Aves ganhou dentro de campo. E quando a gente se ganha dentro de campo, num jogo indireto para toda a população, para o mundo inteiro, há pessoas do mundo inteiro que viu o jogo do Aves, a UEFA que declarou o Aves campeão da Taça de Portugal, declarou o Aves como representante legal de um acesso direto à Liga Europa. Se a federação ou se qualquer órgão quiser nos tirar, podem tirar. O Aves não vai acabar por causa disso. Mas vê aqui uma situação que quer, afinal, colocar o derrotado da Taça... Mas claro, mas é evidente, isso é normal em qualquer canto do mundo. Se o Aves ganhasse a Taça de Portugal, a equipa X ia disputar a pré-eliminatória, tinha que ser apresentada dias antes
para fazer uma pré-época, isso custa muito dinheiro, custa muitos problemas internos. Outras equipas alheias tinha problemas também, que também tinha que disputar várias coisas, e o Aves é o elo mais fraco, é o elo que tem que pagar por isso tudo, e se o Aves estiver fora, resolve todos os problemas parcialmente, de um país em que toda a gente sabe que o futebol, nesse momento, já não é mais uma verdade. Porque se fosse uma verdade, nós não estávamos falando isso. Quando eu digo não é verdade, não digo a nível de corrupção, não digo nada disso, porque eu não acredito em nada disso. Eu acredito em que há clubes que estão lutando por um objetivo. Em Portugal, há poucos grandes clubes e todos eles lutam por um grande objetivo, e os pequenos têm que pagar por isso. Nesse momento, quem vai pagar é o Aves? Se calhar vai pagar o Aves. Agora, uma coisa é certa, nós vamos manter o nosso foco, nós temos acesso direto à Liga Europa, ganhamos dentro de campo, e se alguém quiser tirar e reivindicar e dizer que o Aves não se inscreveu, que o Aves fez isso, fez aquilo, tem todos o direito de fazer isso. Mas nós sabemos a conversa que tivemos com membros da federação, sabemos toda a negociação que foi feita durante o tempo inteiro e sabemos que temos acesso direto. E vamos reivindicar isso. Se isso prevalecer, pena, futebol português cada vez mais está em crise e cada vez mais, mesmo tendo grandes jogadores, mesmo tendo grandes selecionadores, mesmo tendo um futebol de alto nível, ainda tem muita coisa a melhorar. Outro tema também marcante nos últimos dias, estas notícias sobre Nelson Lenho, que alegadamente terá facilitado o jogo do Sporting no campeonato. Isso não existe, eu nem penso nisso. Isso a gente leva até na brincadeira. Isso são pessoas que querem entrar no futebol de qualquer forma. Sabe, há várias formas de entrar no futebol. Uma delas com êxito, com vitórias, com provas dadas, e outras com calúnias, defamações. E tem pessoas que querem entrar dessa forma. Se eles entrarem dessa forma, e se vocês derem a fazer isso, se vocês acharem que essa é uma forma de entrar no futebol, vocês continuam dando ênfase a isso. Se não, corta essas pessoas, e que essas pessoas não têm lugar nem no futebol, nem na sociedade portuguesa. A parte do Aves, confiança total. Completamente. O Nelson é uma pessoa intocável no plantel, é uma pessoa que nós, durante a semana toda, nunca mencionamos esse caso, até levamos na brincadeira sequer, porque achamos que são pessoas, são pessoas que não têm nada a ver com nada, são pessoas que querem entrar de alguma forma na sociedade, querem aparecer e não sabem como. E acham que mencionando pessoas de qualidade, mencionando os atletas profissionais, mencionando o futebol, consegue algum objetivo. Penso que não, penso que isso não chega a lado nenhum. Ricoto, no plano desportivo, é o maior momento da história do Conselho, este? Este é um momento, de facto, muito importante e o mais importante de todos os tempos, porque é a primeira vez que o nosso município conquista a Taça de Portugal e é a primeira vez também que um clube faz esse feito com a manutenção na Primeira Liga pela segunda vez. Já tivemos vários clubes e o próprio Desportivo das Aves na Primeira Liga e outros clubes, mas a verdade é que ganhar a Taça de Portugal à primeira vez que lá se vai, de facto é uma situação inédita e para nós motivo de muita satisfação, de orgulho e, como eu disse na minha intervenção, é um motivo também de promoção do nosso município, quer a nível nacional, quer além fronteiras. Será uma perda para o município se o Aves não participar na Liga Europa? Bem, é uma perda de qualquer modo, se o Aves não participar na Liga Europa. Eu não sei exatamente quais são os mecanismos que permitem que isso aconteça, mas a verdade é que, tendo conquistado a Taça de Portugal, a mim, cidadão comum, que não conheço bem as regras de como isso funciona, embora seja Presidente da Câmara Municipal, mas não conheço de facto as regras, parece-me estranho que, conquistando a Taça de Portugal, não possa participar na Taça UEFA. Na sua opinião, quando Presidente da Câmara, acha que devia haver uma espécie de regulamento de exceção para prever estes casos, quando um clube de menor dimensão chega à final da Taça? Eu não sei o que é que se deveria fazer, a verdade é que o Desportivo das Aves conquistou a Taça de Portugal. Provavelmente muitas pessoas, muitas instituições não imaginariam que um clube
como o Desportivo das Aves ganhasse a Taça de Portugal, ganhou com muito mérito, com muita abnegação e com muita humildade, como se viu no final, no Jamor ontem. De facto, não sei o que é que se deve fazer para que um clube, nestas circunstâncias, possa de imediato ter acesso à Taça UEFA. Mas a verdade é que estas situações excepcionais acontecem e os regulamentos aparentemente não o prevêem. Fica desiludido por não ter equipas internacionais a virem ao município de Santo Tirso? Não, a questão não é essa, porque, sob o ponto de vista do nosso município e até em anos passados, nós tivemos cá equipas internacionais, ou em competições internacionais, ou em estágios, enfim, sobre esse ponto de vista, o nosso município até se posso dar por satisfeito, porque muitas equipas internacionais e nacionais fazem aqui os seus estágios porque acham que Santo Tirso tem essas condições. A questão é outra, é que, sob o ponto de vista da verdade esportiva e sob o ponto de vista do desporto nacional e internacional, faria todo sentido que quem ganhou a Taça de Portugal participasse na Taça UEFA. Ainda falta algum tempo, mas relativamente à Supertaça, na qual evidentemente o Desportivo das Aves vai estar presente, qual vai ser o envolvimento da Câmara de Santo Tirso? Nós temos tido uma postura ao longo dos anos, uma postura de equilíbrio e de sensatez naquilo que é o apoio da Câmara Municipal ao desporto em geral. Nós não fazemos apoio, como é de domínio público, não há apoios por parte dos municípios ao futebol profissional. Nós temos, de facto, uma política desportiva para todos, para todas as idades, e estamos até a promover o desporto ao ar livre, o desporto para a saúde, o desporto radical, o desporto dito alternativo. Mas o nosso apoio em termos institucionais será o mesmo como fizemos aqui, quando houver uma supertaça. Santo Tirso, a Câmara Municipal estará lá para apoiar o nosso clube. Obrigado.